Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vou apresentar mais um episódio de Meia Noite Pequim. Bora lá? Eu venho sendo criticado às vezes, assim, de forma direta ou indireta, de forma justa e injusta, pelo fato de eu não tratar de algo que é fundamental para compreender uma realidade, até porque ela é o motor é a contradição principal, vamos dizer assim, que é a questão da luta de classes na China. Então, geralmente, as críticas que eu recebo dizem o seguinte: olha, Elias, você consegue ter uma explicação global a partir do conceito de nova economia de projetamento, e isso explica em grande medida o sucesso chinês pós-78, e isso como produto do que você mesmo chama de nova formação econômica e social, que é o socialismo de mercado, mas esses conceitos que você tem trabalhado são incapazes de abarcar o que é fundamental em uma sociedade, como inclusive a chinesa, que é a luta de classes. Ou seja, qual o papel da luta de classes em uma realidade como a China? Eu acato as críticas, né? Talvez não fique muito claro nas minhas abordagens essa questão da luta de classes. Eu quero dizer que ela existe na China, como existe em qualquer lugar, e essa luta de classes que existe na China tem que ser compreendida sob vários ângulos, tá? Depois eu vou entrar na questão do projetamento, o papel disso na nova economia de projetamento. Primeiro que a China é uma sociedade milenar em que o Estado ele já nasce precocemente desenvolvimentista, ou seja, ele já nasce voltado para a consecução de grandes obras. É uma civilização que é formada no vale de dois grandes rios férteis e caudalosos, que é o rio Yangtze e o Rio Amarelo. O Estado surge precocemente, tendo como base, vamos dizer assim, milhares de famílias camponesas, né, que entrega parte do seu excedente de produção como tributo ao Estado retribui os tributos com grandes obras públicas, né, de contenção de enchentes. Isso é as bases do que eu chamaria de modo de produção asiático. Historicamente, na China, esses camponeses, eles na medida em que as dinastias elas foram se tornando ineptas e corruptas para entregar as demandas camponesas por obras públicas para a contenção de enchentes, por exemplo, esses camponeses eles se organizavam e derrubavam essas dinastias. Então já existe uma combatividade que está no DNA do povo chinês, que é chamada combatividade camponesa, que é produto da influência de Lao Tse na subjetividade do camponês chinês. Lao Tse ele é um autor que ele é um filósofo que ele tenta, tanto como Confúcio, explicar as razões das decadências que a China passava ao longo da sua existência. Então, uma das questões que ele coloca é a necessidade da rebelião contra as autoridades como forma de superar os problemas daquela sociedade, ou seja, e o camponês chinês ele é taoísta por excelência. Ele é um sujeito rebelde assim, por natureza. Ele implica com tudo, né? São várias as vezes que eu fui na China assim e vejo as confusões que se percebe no sangue camponês das pessoas. As confusões, seja porque o troco foi errado no boteco, seja por algum outro motivo, mas o DNA do camponês chinês é muito diferente do camponês russo, que era um cristão, vamos dizer assim, que se revoltava contra um sistema soviético que estava falindo, fazendo de conta que nada estava acontecendo, só parava de trabalhar. Os camponeses chineses, não, eles são historicamente muito combativos. Tá? Então existe esse elemento histórico, né? Um outro elemento histórico que eu coloco é que a China tem passado por um processo. Primeiro, a China é um país que tem imensas contradições, tá? É um país que tem imensas desigualdades sociais, imensas desigualdades regionais. É um país que tem bilionários, um país que tem milionários e tem uma ampla parcela da população que vive com dificuldade, apesar de ter superado a pobreza extrema. Então existe um caldo ali de contradições, não é, que faz aquela sociedade viver um certo frenesi. E esse frenesi, ele pode se perceber da seguinte maneira. Se nós observarmos historicamente, os camponeses chineses que têm no seu DNA essa rebeldia, hoje eles são trabalhadores urbanos, porque nos últimos 10 anos, cerca de 130 milhões de camponeses chineses se transformaram em trabalhadores urbanos. O resultado disso, pessoal, é que a China é o país, esses dados vai até aparecer uma tabela aí com as greves assim na China, desde, se não me engano, 2010 ou 2000, né? A China é o país onde existem mais greves no mundo. Por exemplo, entre 2015 e 2019, segundo o China Labor Bulletin, houve 8.862 greves na China, o que significa mais de 2.000 greves por ano no país. Isso significa que muito do que os trabalhadores têm ganho nos últimos 10 anos, em níveis salariais, já falei disso em um vídeo, inclusive, ele é produto dessa capacidade
que agora de queda do campo está na cidade, de organização dos trabalhadores e de se rebelar contra as autoridades, né? Contra as autoridades, no sentido de ter maior participação dos salários da renda nacional. Então, tudo isso, quando eu falo em processo de desenvolvimento, e às vezes as pessoas não percebem, é que na minha cabeça, isso já está anexo ao meu pensamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu trabalho com o processo de desenvolvimento como processo de um salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. E esses pontos de desequilíbrio nada mais são do que as contradições geradas entre forças produtivas e relações de produção. E essas contradições acabam sendo mediadas e sendo superadas dialeticamente de um ciclo a outro de desenvolvimento a partir de mudanças institucionais. Então, na minha análise, vamos dizer assim, agora já me defendendo, né, a luta de classes já é algo que está anexo ao meu pensamento. Então, quando eu falo, por exemplo, dinâmica da nova formação econômico-social, a nova economia de projetamento, o surgimento de formas históricas de planejamento ao longo do tempo, o surgimento de ondas de inovações institucionais. Isso tudo são o quê? É um movimento, é um processo, vamos dizer assim, de busca de soluções para contradições que o processo de desenvolvimento desencadeia, né? E que também serve de motor para o processo de desenvolvimento. E o principal deles é a luta de classes. Eu acho que já colocando aqui os pingos dos is, é injusto dizer que eu não trabalho com a ideia de que não existe luta de classes na China, de que tudo é perfeito e maravilhoso. Muito pelo contrário. A ideia de nova economia de projetamento, por exemplo, eu trabalho com duas que eu chamaria assim do governo baseado na razão, ou seja, o socialismo se apresentando como uma forma histórica em que a razão acaba sendo instrumento de governo. Eu trabalho com duas variáveis estratégicas quando falo em projetamento e em razão enquanto instrumento de governo, que são os dois sentidos estratégicos da razão. O primeiro sentido estratégico da razão é a percepção de que o processo de desenvolvimento é um salto de um ponto de desequilíbrio a outro, e que o núcleo desse desequilíbrio é a luta de classes, né? A segunda é a percepção de que uma sociedade guiada pela razão, uma sociedade que tem que superar o desemprego enquanto circunstância e restringir o desemprego a uma circunstância restrita ao capitalismo. Então, o desafio de uma sociedade de projetamento, que eu chamo, né, é a de superar o desemprego como restringir isso a algo restrito ao capitalismo. Ou seja, são dois sentidos estratégicos da razão cuja essência é a luta de classes. E essa luta de classes que ocorre na China hoje, essas greves operárias que sacodem a China todos os anos, teve um pico, como mostra a tabela, um pico muito grande em 2015, 2016, e que se gerou uma nova onda de inovações institucionais, de garantia de mais direitos aos trabalhadores, inclusive, não é? Ou seja, na China, as leis do trabalho elas não são um instrumento para a proteção dos trabalhadores somente, ela tem se transformado ao longo dos últimos anos em um instrumento voltado para a ampliação do mercado interno, e isso é fruto do quê? Da capacidade de organização e rebelião dos trabalhadores urbanos na China. A ponto de eu acreditar, inclusive, o seguinte: existe hoje uma onda em torno de um conceito, uma noção, vamos dizer assim, que o Xi Jinping lançou de prosperidade comum, que é a necessidade de se enfrentar e bater de frente com as desigualdades do país. Ou seja, então isso demanda, por exemplo, a taxação de grandes fortunas, enfrentar o poder dos bilionários no país, colocar um limite, vamos dizer assim, no poder econômico dos monopólios privados. Isso é o quê? Será que é algo que veio da cabeça iluminada do Xi Jinping, ou isso é uma pressão de baixo para cima que vem por parte dos trabalhadores, né? Que faz com que aquela sociedade, aquele partido político caminhe para frente? Isso significa, pessoal, que, na minha opinião e na minha cabeça, é muito claro que não somente existe luta de classes feroz na China, durante muito tempo houve muito trabalho precarizado, eu reconheço tudo isso, pessoal, que não tem problema em reconhecer os limites daquela experiência, porque são os limites de uma experiência de poder político real, né? Ou seja, não é algo que está na minha cabeça e vou impor na realidade. A realidade ela vai se impor diante da gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Não somente existe uma luta de classes, como essa nova classe trabalhadora urbana, ela é neta, bisneta e tataraneta desses camponeses que derrubaram várias dinastias e que fizeram a Revolução de 49, são hoje a grande base de pressão sobre o governo, o Estado e o Partido Comunista, e que mantém a natureza socialista daquela experiência. Então eu digo aqui, sim, é justo as críticas que eu falo muito pouco disso, mas é injusto à medida em que a questão da luta de classes, e a partir do momento em que eu trabalho com a noção de que o processo de desenvolvimento é um salto de ponto de desequilíbrio para outro,
é algo que está anexo ao meu pensamento, né? Mas é um bom papo esse, uma boa polêmica, né? Eu vou ficar por aqui. Um beijo no coração de vocês. Até mais.